Olá, aluno! Bem-vindo a mais esta aula de matemática. Hoje vamos continuar a estudar os sólidos geométricos. Na última aula, a gente viu quais são os sólidos geométricos, a gente percebeu a sua presença no dia a dia, a gente também viu duas famílias de sólidos geométricos, os poliedros e os corpos redondos. E por fim, a gente viu a característica de dois poliedros, que foi o paralelepípedo e o cubo. Hoje vamos continuar a estudar outros dois poliedros que aparecem bastante, que são os prismas e as pirâmides. A gente vai ver as definições, classificações de cada uma e também as suas diferenças. Então, assim, anote tudo que a gente vai ver aqui e venha nessa comigo. Vamos então começar a falar do prisma. O primeiro detalhe que a gente tem que lembrar é que o prisma é um tipo de poliedro. E lembrando que na última aula a gente viu as características dos sólidos que são poliedros. São aqueles que têm todas as faces planas. Então o prisma vai ser assim. Vou montar aqui um prisma junto com vocês. Observe só. Eu vou desenhar aqui um triângulo bem básico. Então eu tenho aqui esse triângulo. Na última aula a gente estudou os elementos do poliedro, que consistia em vértice, face e aresta. Vamos destacar esses vértices aqui, ó, que são as pontas do triângulo, ok? E eu vou fazer um triângulo bem semelhante a esse, mais ou menos do mesmo tamanho, aqui embaixo, exatamente embaixo. Não pode ser um pouco para cá e nem para cá, tem que ser exatamente embaixo. E eu também vou destacar esses vértices aqui, certo? Esse é o primeiro passo. Desenhei uma figura aqui, que no caso é uma figura triangular, e outra aqui embaixo, exatamente abaixo dele. E agora eu vou desenhar algumas arestas. Lembra que arestas são essas linhas, esses segmentos de reta que unem um vértice ao outro. Então eu vou conectar esse vértice com esse, este com esse e esse com esse. Observe. Pronto, observe que eu desenhei uma figura que dá uma ideia de profundidade, certo? Como se ela viesse aqui para o fundo, para trás. Então pronto, eu já tenho um prisma aqui desenhado. E o prisma, a gente precisa destacar também alguns elementos. Observe, essa parte aqui de cima, que foi por onde eu me baseei, certo? Desenhei um triângulo em cima e embaixo, ela se chama base. Certo? Ela se chama base. E observe que aqui a gente também tem os vértices, ok? Que são os pontinhos. Essa linha que a gente tem aqui, a gente já sabe que se chama aresta. E tem também um outro detalhe. Aqui, ó, a base que eu falei vai ser uma das faces, certo? E aqui do lado eu tenho também uma face, só que ele tem no formato retangular. E é uma face que fica ao lado do meu prisma. As bases ficam em cima ou embaixo. E eu tenho aqui a minha face lateral. Aí tem outro detalhe. Essa base, ela tem o formato de um triângulo. Eu vou chamar esse prisma aqui da seguinte forma. Prisma de base prisma de base triangular, porque a minha base é um formato de um triângulo. Tranquilo? Aí tem um detalhe também com essas bases, elas têm que ficar paralelas. Lembra que em algumas aulas anteriores a gente estudou aquele conceito de paralelo? Significa que eles têm que ficar à mesma distância. Ou seja, não pode ficar uma base assim e uma base um pouco torta, entende? Tem que ficar paralela uma da outra. Vamos ver mais alguns detalhes quando a base tem um formato diferente. Então agora eu vou desenhar uma figura de 5 lados para a gente também montar um outro prisma. Observe então que eu desenhei um pentágono
Um pentágono é uma figura que tem 5 lados. Eu vou destacar aqui os vértices. Eu vou desenhar exatamente um pentágono aqui mais abaixo, tentando fazer com que eles fiquem bem paralelos. Então, olha só, desenhei um em cima, desenhei um embaixo. Agora eu vou conectar esses vértices que são correspondentes. Esse vértice tem que se conectar com esse e assim por diante. Então, observa só. Construí um pentágono em cima, construí um pentágono embaixo e eu fiz a união dos vértices. Aqui, a estrutura é parecida. Eu tenho aqui os vértices, ok? Aqui em cima eu tenho a base. Aqui embaixo eu também tenho a base. Este lado aqui, essa linha, se chama aresta. E este lado aqui é a face lateral. Ok? Como a minha base é um pentágono, eu vou chamar esse prisma de base pentagonal. Por causa da base ter 5 lados e formar um pentágono. E observa só, outra característica bem interessante que vai aparecer em qualquer prisma. Esse prisma aqui, apesar de ser uma base triangular, a minha face lateral vai formar um retângulo, certo? Olha, observa que essa face lateral tem 4 lados, essa face lateral também tem 4 lados, e essa face lateral que está lá atrás também tem 4 lados. O prisma pentagonal, ele tem 5 lados aqui na minha base, mas a face lateral também vai ter 4 lados. Observa só, essa face lateral é um retângulo, essa daqui também, aqui do lado também, atrás também e desse outro lado também. Então observa só a característica que vai aparecer em todos os prismas. Essa aqui é a definição de prisma, ter duas bases paralelas e iguais e faces laterais retangulares. Isso vai aparecer em qualquer um. Agora a gente vai ver um prisma muito interessante que a gente já deu uma olhadinha nele. Observa só, eu vou desenhar uma figura retangular. E agora, partindo daquela mesma ideia, eu vou desenhar uma parecida com essa, paralela, aqui embaixo. E o que será que acontece se eu juntar esses vértices? Observe então que a gente conseguiu um sólido que a gente já estudou. Lembra o nome dele? Ele se chama paralelepípedo. Isso significa que os paralelepípedos são classificados como prismas? Sim, os paralelepípedos também são prismas, porque eles seguem aquelas características. Observe. As minhas bases são paralelas, ok? E do meu lado, aqui, eu tenho faces retangulares. Então, ele segue as duas características para que aquele poliedro seja um prisma. Agora vamos conhecer as pirâmides. Lembrando também que toda pirâmide é um tipo de poliedro. O conceito da pirâmide também é bem simples. O que a gente precisa fazer é desenhar uma figura. Vou fazer, por exemplo, uma figura no formato de um quadrado um pouco curvado. Eu faço dessa forma para dar esse efeito de dimensão, certo? Mas aqui a gente pode imaginar que é um quadrado. E observa que aqui eu vou destacar também esses vértices, certo? E aqui assim, ó, imaginando que aqui é o meio da minha figura, eu vou desenhar um vértice bem aqui em cima, ok? E esse vértice eu vou ligar algumas arestas, ou seja, desenhar alguns segmentos de retas, conectando com todos os outros vértices que eu já tinha feito ali embaixo. Fazer essa aresta, essa aqui, e essa aqui.
Observe então que eu consegui uma pirâmide, certo? E as pirâmides também têm alguns elementos parecidos com os prismas. Observe, aqui eu chamo de base. No caso da pirâmide vai ter só uma base, certo? Os pontinhos também são os vértices. Essas linhas também são as arestas. E esse lado aqui, ó, essas faces aqui do lado também são faces laterais. E no caso, como essa pirâmide tem uma base no formato de um quadrado, a gente chama ela de pirâmide de base quadrangular, porque é no formato de um quadrado. Ok? Pirâmide de base quadrangular. Vamos conhecer também com outras bases. Vou desenhar novamente aqui um pentágono para a gente construir uma pirâmide a partir dessa base. Vou destacar aqui os vértices. Novamente eu vou desenhar um vértice bem aqui em cima, bem no topo, tentando centralizar o máximo possível com o meio da minha figura. E eu vou desenhar arestas conectando o vértice de cima com cada um aqui de baixo. Pronto, tenho também uma outra pirâmide. Aqui os elementos são iguais. Vértice, aqui embaixo é a base, eu tenho aresta, eu tenho também as faces laterais. Pelo fato dessa minha base ser um pentágono, então eu vou chamar dessa pirâmide de pirâmide de base pentagonal. E claro que essas bases podem variar. Podem ter 6 lados, 8 lados, 9 lados e assim por diante. Então, a grande diferença da pirâmide para o prisma que a gente acabou de ver é que o prisma ele tem duas bases, certo? E as faces laterais são retangulares. A pirâmide ela tem uma base apenas. E olha só, independente da base, observa só o que está acontecendo com as faces laterais. Essa minha pirâmide aqui, a base é no formato de um quadrado. E a minha face lateral tem o formato de um triângulo. Todas elas. Essa aqui do lado, aqui atrás também tem o formato de um triângulo. Esse aqui do lado, bem quase escondido, também segue um formato triangular. E aqui, ó, a minha base é pentagonal, com 5 lados. Mas ainda assim, as faces laterais também têm um formato de triângulo, ou seja, para as pirâmides tem uma base e faces laterais triangulares. E tanto o nome da pirâmide quanto do prisma vai depender da quantidade de lados. Se o prisma tiver as bases em formato de um triângulo, vai ser um prisma de base triangular. Se for um formato de pentágono, prisma de base pentagonal. Se for no formato de um hexágono, prisma de base hexagonal. A mesma coisa com a pirâmide. Se a pirâmide tiver 4 lados, prisma de base quadrangular. Se a pirâmide tiver uma base de 5 lados, prisma de base pentagonal. Se a base tiver 6 lados, prisma de base hexagonal e assim por diante. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido esses novos poliedros. Se precisar, volte novamente, dê uma revisada, pois isso facilita ainda mais a sua aprendizagem. Bons estudos e até a próxima!